Oi, pessoal! Vamos falar um pouquinho sobre alimentação? Eu sei que a gente vai pensar o que alimentação tem a ver com a musicoterapia. Gente, a música, canções, sonoridades podem ser inseridas em todas as áreas. E é por isso que eu vou compartilhar com vocês um trabalho com alimentos que eu faço com os meus pacientes e que passam a comer comida que eles não comiam antes. Mas eu já vou mostrar para vocês. Vamos primeiro pensar por que pessoas com autismo podem ter tanta dificuldade com a alimentação. Gente, por várias possibilidades, tá? Por uma questão sensorial, então dificuldade aí na textura, só come pastoso, só come crocante, pelo cheiro, pelo visual, né, pela aparência, gosta de formatos específicos, pela cor. Eu já tive paciente que comia comida só de uma cor, por um pensamento rígido, né, um comportamento de aversão a coisas novas. Então só come aquilo que já conhece, né, que tem segurança, que sabe que é bom. Por questões motoras, né, dificuldade aí de deglutição, enfim, né? Ou por um repertório, né, gustativo que tá pobre, né? Talvez a criança, o adolescente foi pouco estimulado, né, a explorar, a variar as opções. Enfim, gente, são muitas possibilidades. Então a gente precisa criar uma rotina estruturada, fazer com que o autista faça parte do processo, faça parte do passo a passo antes de comer, do preparo da refeição. Esse processo, ele traz previsibilidade para essa criança, para esse adolescente com autismo. Traz uma previsibilidade do que vai acontecer, para então ele se preparar, né, para lá no final comer. Então você não precisa forçar a criança a comer, porque isso cria ansiedade, isso cria um sofrimento desnecessário que acaba ainda dificultando esse processo. Então, ao invés disso, você pode criar estratégias, né, para que a criança, para que o adolescente se sintam de alguma forma aí atraídos pelo alimento, né, e que seja convidativo esse alimento. É importante a gente ter paciência e usar a nossa criatividade. Gente, isso é muito importante. Então, mesmo aí que a criança também não esteja ainda comendo, sempre deixa o alimento disponível para que ela vá se familiarizando, tá? Deixa a criança explorar, deixa ver esse formato, essa cor, apalpar, sentir essa textura, trazer mais para perto e sentir o cheiro do alimento, né? Dá modelo para a criança mostrando que você come e gosta desse alimento, né? Deixa esse momento ali da refeição ser divertido. Pega essa comida e dá na boca do boneco, dá na boca da boneca. Se a criança gosta de dinossauro, dá na boca do dinossauro, né? E aí, aos pouquinhos, depois encosta no lábio do dinossauro, encosta no lábio seu, da criança, dá um beijinho no alimento, né? E aí, sempre começando com um pouquinho, com um pedacinho, né? Se for necessário, eu digo para os pais, começar com 1 grão de arroz, começa com 1 grão de arroz, né? Aí a gente parte daí, tá? Então a gente eu vou colocar aqui no fundo para a gente conseguir visualizar. Gente, eu vou apresentar aqui para vocês uma atividade que eu faço, né, com os pacientes, claro, com cada um é de um jeito específico, conforme a sua motivação. Então, eu apresento aqui, deixa eu vir para cá. Então, aqui tem uma sequência, né? Tem essas imagens, um exemplo, né?
Então, pode ser uma sequência de 3 a 5 imagens, né? Aqui no caso eu tenho 4 sequências, que mostra o processo de preparo do alimento, tá? Então aqui vocês podem ver que eu coloquei os quadradinhos, tá? E aí a criança tinha que colocar, a criança, adolescente, tinham que colocar qual que era a primeira sequência. Então aqui, ó, número 1, a menina comprou. O número 2, ela lavou. É uma sequência lógica temporal, né? Então, qual que é a lógica aqui dessa sequência? Número 3, ela temperou. E depois, por último, ela comeu, tá? Então, esse processo, ele vai mostrar o preparo do alimento. Primeiro, você pode fazer com alimentos que a criança, que o adolescente come, que eles já gostam, tá? E aí depois a gente vai inserir alimentos que eles têm mais dificuldade, tá? Que eles não comem, que eles têm um pouco de aversão. E todo esse processo de preparo do alimento, ele é muito, muito importante para a flexibilização desse comportamento, porque oferece isso daqui uma previsibilidade, uma estrutura, uma motivação para esse pensamento que é rígido. Então, primeiro, antes de tudo, que nem eu comentei, a criança vai organizar a sequência, ou você já pode até colocar a sequência pronta para a criança, para o adolescente. Depois, aqui no caso dessa atividade, né, eu estava trabalhando a construção da frase, né? Então a criança tinha que colocar em primeira pessoa e conjugar certo verbo. Então ela tinha ou que escrever ou a criança falava e aí eu escrevia. E aí ela tinha que conjugar certinho o verbo e estruturar, construir essa frase conforme a sequência, tá bom? Então aqui nesse exemplo, nessa atividade, eu utilizei primeira pessoa para que a criança ou adolescente conseguissem conjugar como se eles estivessem comprando a salada. Eu estou, ou no gerúndio ou no passado, aqui, né? Eu comprei a salada. Eu lavei a salada. Eu temperei a salada. Eu comi a salada. E aí, depois de estruturar essa frase, a frase de cada etapa, a gente ia para realizar a ação dessas imagens. Então, a gente ia colocar em prática. Então, a gente ia fazer esse passo a passo de forma real. Então, eu vou trazer aqui algumas imagens para vocês conseguirem visualizar melhor como eu fiz com o paciente, né? Então, eu vou trazer só um exemplo. Um adolescente, vou colocando as imagens aqui. Então, primeiro, ele entregando dinheiro, né? Eu comprei a salada. Depois, eu lavei a salada. Depois, eu temperei a salada. E depois, eu comi a salada. Então, foi um processo muito criterioso, mas muito motivador, né? Para se chegar nesse resultado. E eu tive pais que estavam participando junto na sessão e me deram o feedback na hora. E pais que depois deram esse feedback, né, que eu mandei o vídeo depois da sessão, desse processo, e os pais me deram esse feedback e eles não acreditaram. Eles ficaram muito, muito felizes. Por quê? Porque a alimentação é um ponto muito importante, né? Eu já tive que elaborar, lembrando agora, eu já tive que elaborar um documento em japonês para uma escola lá no Japão para trabalharem isso. Então, olha a necessidade de estar trabalhando a alimentação, né? E é possível a gente trabalhar isso com a música, com canções, né?
A alimentação, ela é tão vital que muitas vezes, gente, é preciso trabalhar isso antes de qualquer outra habilidade, tá? E se a gente, se a sua criança, se o seu adolescente tem seletividade alimentar, é muito importante que você busque por um terapeuta ocupacional, por um fonoaudiólogo, um psicólogo, nutricionista, profissionais especializados que possam estar fazendo esse acompanhamento, ok? Gente, qualquer pergunta, comentário, me mandem que vocês sabem que eu tô super à disposição para responder e para ajudar. Beleza? Um beijo e até a próxima.